Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou de Cristo e que por Ele vou viver. Direi ao mundo que Ele salva, e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que Ele me ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entreguei, Jesus meu guia, satisfaz. Direi ao mundo que Ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado eu estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste os levará. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver. Disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. And he said the next thing is she'll never be a mammy to her calf. E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro.
and said they put her in a pen now, the reason she's fat. E disse, eles a põem num cercado agora, por isso ela está gorda. You turn her loose that wild stare, she'd run herself to death. Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. I said, you know, I kind of learned something. Eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa. I believe that applies to women too. Creio que isso se aplica a mulheres também. Certo? Certo. Wild, starey, Ricketta look. Better stay away from her, boy. Aquele olhar fixo e selvagem de Riqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. All that there blue stuff over top her eyes. I wouldn't want that. Toda aquela coisa azul ali acima dos seus olhos, eu não ia querer isso. I don't think that's becoming to a Christian. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. I don't care how much the television and paper says it's pretty. Não importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente. It's the most horrible looking, hideous sight that I ever seen in my life. É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida. When I first seen that here at Clifton's cafeteria one morning at a breakfast, I seen some of them young ladies come up. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton's, certa manhã, num café da manhã, eu vi algumas dessas jovens chegarem. Brother Arganbright had just come in, and O irmão Arganbright tinha acabado de entrar e eu... and he had went downstairs, and I looked, and that girl come in. E ele havia descido para o andar de baixo, eu olhei e aquela moça entrou. I thought, well, I don't know, I never seen it before. Eu pensei, bem, eu não sei, nunca tinha visto antes. It was some kind of, looked like she was cankered. Era algum tipo, parecia que ela estava gangrenada. You know, just kind of a funny looking, I'm not saying that to be funny. Você sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita. Não estou dizendo isso para ser engraçado. I'm saying that, you know, I've seen leprosy, I'm a missionary. Estou dizendo isso. Você sabe, eu tenho visto lepra, eu sou missionário. I've seen all kinds of freaks, you know, of how diseases. Tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas, você sabe, de como doenças. And I was going to walk up to the young lady and tell her I'm a minister, I pray for the sick. Eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe, eu sou ministro, eu oro pelos enfermos. Would you like for me to pray for you? Gostaria que eu orasse por você? And I never seen anything like that. E eu nunca tinha visto nada assim. And then here come 2 or 3 more, and I kind of stepped back then and waited. E então aqui entraram mais 2 ou 3. Eu então recuei e esperei. Brother Arganbright come out, I said, E o irmão Arganbright veio, de modo que eu disse, Brother Arganbright, he may be here. I said, what's the matter with that woman? See? irmão Arganbright, ele talvez esteja aqui. Eu disse, o que há com aquela mulher? Está vendo? And he said, that's paint. E ele disse, aquilo é pintura. I said, well, my. Eu disse, bem, que coisa. I thought they'd ought to have her in a pest house somewhere, you know, keep it from breaking out all over other women. Está vendo? Eu achei que deviam interná-la num hospital de isolamento em algum lugar, você sabe, para evitar que contagiasse as demais mulheres. But, you know, you have to plan and look, pray when you're choosing. Mas, sabe, é preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo. For we see by this the word of promise. Porque por isto nós vemos a palavra da promessa. She, the bride that a man would choose, is going to reflect his character. Ela, a noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. It reflects what's in him. Reflete o que está nele. Now, could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife? Agora, você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa?
I just don't see it, brother. Eu simplesmente não entendo isto, irmão. Maybe I'm just an old crank, but, you know, I just can't understand that, see? Agora, talvez eu seja apenas um velho excêntrico, mas você sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Veja. Notice, for it's going to reflect what's in him. Note, porque irá refletir o que está nele. She's going to help him make his future home. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar. Now, then when we change back now for a moment to the spiritual side. Agora, então, quando nos voltamos agora por um momento para o lado espiritual, And when you see a church that's in the world, e quando você vê uma igreja que está no mundo, acts like the world, anticipating in the world, partaking of the world, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, counting God's commandments as if he never had wrote them. considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito. Then you can just imagine Christ ain't going to take a bride like that. Então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Could you imagine him taking the modern church today for a bride? Som. Um bom dia com Jesus. Nós vamos iniciar este culto em seu nome e vamos iniciá-lo cantando dos slides da igreja, slide de número 281, Feliz serás. Fá. Se em teu viver existe vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás sua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás sua vida em pranto se findar.
Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, aqueles que puderem. Nós vamos ler todos juntos, Salmo de número 17. Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Slide de número 227. Nós vamos cantá-lo em sol. Eu sou teu grande companheiro. Eu sou teu grande companheiro, porque tu choras tanto assim. Eu sou teu Deus verdadeiro, não chores, eu estou aqui. Eu sei o que estás passando, eu vejo a tua aflição. É grande a dor na tua alma, ferido está teu coração. Teu Deus
sou. Não temas, eis-me aqui, teu Deus ainda sou. Que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Eu vejo teu rosto em terra, orando pelas madrugadas. Estou contigo lado a lado, durante a longa caminhada. Conheço bem os teus caminhos e sondo teu coração. Não temas, porque sou contigo e todas as provas passarão. Teu Deus ainda sou. Não temas, eis-me aqui, teu Deus ainda sou. Que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Graças a esse grande nosso Deus. E assim, confiando naquilo que você acabou de cantar, nós vamos passar aos pedidos de oração que temos para esta manhã. Apenas fiquem com vossas cabeças inclinadas. Irmã Francisca Alves, que pede em seu favor e por sua família. Irmã Isadir, por ela e família, também agradece a Deus por livramento de acidente. Irmã Maria Nunes agradece a Deus por bênçãos recebidas. Irmã Libânia comunica a sua ausência. E eu que peço pela minha jornada de trabalho nesta semana. Se você tem algo para pedir ou para agradecer e não o fez por escrito, faça isto representar com levantar de sua mão enquanto oramos ao nosso grande Deus. Pai amado, primeiramente te agradecemos pela vida, por o Senhor ter nos despertado com vida nesta manhã, enquanto muitos não conseguiram abrir os seus olhos. Senhor, não sabemos quando chegará a nossa vez, mas, Senhor, temos fé que o Senhor tem o nosso dia e tudo, ó Deus, segundo os seus planos. Ó Deus, e nós pedimos que nós possamos estar corretos com o Senhor, no nosso posto de dever, quando o Senhor não nos der um despertar como de este dia. Mas o Senhor nos deu, e o Senhor aprove, que nós pudéssemos estar aqui reunidos na Tua casa nesta manhã, e por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos, por esta igreja amada,
porque o Senhor pode ter liberdade aqui para abençoar os teus filhos, para responder às orações, ó Deus, porque tudo que lemos aqui e tudo que está representado pelas mãos levantadas, ó Deus, exprime a fé que temos nas tuas promessas e também, ó Deus, na confiança de que o Senhor continuará a responder às nossas fracas orações, assim como o Senhor já tem feito até aqui. Nos dê, ó Deus, um bom dia, uma boa semana na tua companhia, abençoe os teus filhos, as famílias, os trabalhos, tudo, ó Deus, está diante do Senhor. Muito, ó Deus, temos para te agradecer, muito mais do que para te pedir. Tudo isso nós fazemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Eu vou cantar depois, com o tempo. O pastor me pediu para cantar um hino, então não vai dar para fazer conforme planejado e conforme a gente sempre faz. Mas eu vou cantar e vocês vão me ajudar apenas no coro desse hino, porque eu acho que é bem conhecido de vocês. Filho do Rei, 296, irmãos. Vamos tentar em Fá, irmão Renato. Vamos ver se vai ficar bom. Não canso de clamar para receber, como foi no passado. Te peço ajoelhado poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Vocês, que Deus seja louvado, assim eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei,
apenas servo, mas sou filho do Rei. Nunca me desespero e sempre esperarei. Seu amor é sincero, com toda a fé espero a volta do meu Rei. Se o mundo desabasse, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Quantos aqui conheciam esse hino? Levantem a mão. Muito bem. Depois cantaremos mais vezes, porque vou atender um pedido do pastor. Vamos cantar do nosso cântico tradicional, Livro Bendito. Dó, 128, irmãos. Depois de sentir em si uma luz,
Amém. Nós vamos passar aos avisos que temos para esta manhã. Primeiramente, a leitura, como já mostrada, será feita em São Lucas 4, 16 a 21. São Lucas 4, 16 a 21. Quarta-feira, culto aqui às 19h30. Já antecipo a minha ausência. Domingo, culto aqui às 8h30 da manhã, a escola dominical. E atenção, no dia 1º de abril, quarta-feira, e no dia 5 de abril, domingo, não haverá culto presencial aqui, devido à reunião de pastores em Goiânia. Somente a transmissão de um DVD no respectivo horário, como de costume. Pastor Ezequiel tem o seguinte itinerário. Hoje, culto em Palotina, às 18h30. Quinta-feira, culto de oração em Toledo, às 19h. Sexta-feira, culto em Mirante do Piquiri, às 19h. Sábado, culto em Nova Aurora, às 19h. Domingo, culto em Toledo, às 8h30 da manhã. E à tarde, haverá culto em Ampere, com início lá às 18h. Atenção de novo. Pastor Afonso, juntamente com a administração, convida os irmãos desta igreja para o almoço de gratidão ao Senhor, que será realizado no domingo, dia 29 de março de 2026, na Associação ACEF, aqui do lado. E não será cobrado nada de ninguém. Então, por gentileza, aqueles que tiverem interesse em participar deste almoço, é só colocarem os seus nomes ali com o irmão Antônio, o irmão Marcos Perdigão, perdão, e você não precisa pagar nada agora nem depois. Então, é esse o esclarecimento que a administração tem a cada um, e apenas você deve dar o seu nome por uma questão de organização de compra das mercadorias. Todos são muito bem-vindos aos nossos cultos e que Deus continue a nos abençoar através da sua palavra com o pastor Afonso. Mas para a igreja, a noiva, the rapture is a revelation to her. o arrebatamento é uma revelação para ela. It's revealed to her. É revelado a ela. That's a revelation of true bride of Christ. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, Will be waiting for that revelation estará esperando por essa revelação of the do rapture. arrebatamento. Now, it is a revelation, Agora é uma revelação, for the revelation is faith. porque a revelação é fé. You cannot have a revelation without it being faith. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Faith is a revelation Fé é uma revelação, because it's something that's revealed to you. porque é algo que lhe é revelado. Faith is a revelation. Fé é uma revelação. Faith is something that has been revealed to you, Fé é algo que lhe foi revelado, like it was to Abraham that could call anything como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrary to what had been revealed contrária ao que lhe havia sido revelado, to him as though it wasn't so. como se não fosse assim. Now, faith, that's what faith is the revelation of God. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. The church is built upon a revelation. A igreja está edificada sobre uma revelação. The whole entire body. O corpo inteiro, todo. Now, the rapture is only Agora, o arrebatamento é só
This rapture that we're talking about Esse arrebatamento acerca do qual estamos falando is only for the bride. é só para a noiva. Remember the Bible said, Lembre-se, a Bíblia disse, and the rest of the dead live not for 1,000 e years. os outros mortos não reviveram por 1000 anos. This great rapture. Este grande arrebatamento. If there's not a rapture, friends, where are we at? Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? What are we going to do? O que vamos fazer? What age are we living in? Em que era estamos vivendo? What promise do we have? Que promessa temos? There is going to be a rapture. Haverá um arrebatamento. The Bible says there will be, A Bíblia diz que haverá. and it'll be only for the elected, E será somente para a eleita, the elected a lady, senhora eleita, the bride in this day that's pulled out, a noiva neste dia, que é tirada, the church. a igreja. The very word church means A própria palavra igreja significa called out a of. chamada a sair. As Moses called a nation out of a nation, Como Moisés chamou uma nação de uma nação, the Holy Spirit is calling a bride out of a church, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja, a church out of a church. uma igreja de uma igreja, Members from every denomination membros de toda a denominação, making up a bride. compondo uma noiva, Bride tree. árvore noiva. It's in the tape. The bride tree. Está na fita, a árvore noiva. A bride coming out called, A noiva saindo, chamada. and that's the one that the bride tree E essa é a que é a árvore noiva. is the bride rather A noiva, melhor dizendo, is the one that's going to be in the rapture. é aquela que estará no arrebatamento. That alone. Nothing but the bride. Isso somente, nada além da noiva. The elected ones, foreknown by God Os eleitos, conhecidos de antemão por Deus from the beginning. desde o princípio. The Father's spiritual gene Os genes espirituais do Pai. and the body of Jesus Christ, the bride, E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, will be part of his body, which will. será parte do seu corpo. O que será? He was the Word, Ele foi a palavra. and the bride will have to be the Word. E a noiva terá de ser a palavra. Word added to Word. Palavra acrescentada à palavra. Add to Word. Acrescenta a palavra. It's got to be Word on top of Word. Tem de ser palavra em cima de palavra. Germ on top of germ. Germe em cima de germe. Life on top of life. Vida em cima de vida. To bring out the full statue Para apresentar a estatura completa of the bride of the Lord Jesus da Christ. noiva do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, somos muito gratos a Ti por estarmos reunidos em Tua casa nesta manhã. Senhor, pedindo que o Senhor venha nos encontrar de acordo com as nossas necessidades, respondendo nossas perguntas, atendendo nossas necessidades, falando conosco sob a unção do Teu Espírito, e mesmo aqueles que estão em conexão pela internet, tenham do Senhor a resposta, o pedido atendido. Para isto, acrescenta-nos a fé,
continue nos revelando o teu programa do qual nós somos parte. Fale conosco. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Todos são bem-vindos, tanto aqui como em conexão pela internet. Nós vamos ler a Escritura anunciada. Inicialmente, estes versículos, São Lucas, capítulo 4, do versículo 16 até o 21. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Podem se assentar. Pela graça de Deus, ainda estamos aqui. E que possamos valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. O assunto que eu anotei aqui para falarmos: o livro e os livros. Vamos observar o livro e os livros. Até pedi para o irmão cantar aquele hino que acabamos de cantar todos juntos. Bíblia, livro bendito. E logo nós vamos observar, quando se fala do plural, mais de um livro. Fala de um livro e de mais livros. E observamos aqui que foi dado o livro do profeta Isaías para Jesus lê-lo na sinagoga. O livro. E nós sabemos que podemos dizer em nossa Bíblia, livro do profeta Isaías, como acabamos de ler, que é um dos que compõem esta parte da Bíblia, que é
do Antigo Testamento e a outra parte deste livro, que é o Novo Testamento. Todos nós temos a Bíblia assim, um livro composto de outros livros que forma um só livro. E ele leu, conforme acabamos de ver, o que estava escrito, e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Podia dizer que eu acabei de ler. Se cumpriu em mim, Jesus dizendo, esta escritura que eu acabei de ler. Hoje se cumpriu esta escritura. Nós vamos observar muitas vezes na Bíblia usando o termo escritura. Em São João 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras. Aqui no capítulo 4 de São Lucas, Jesus diz: hoje se cumpriu esta Escritura. No versículo 39 que eu estou mencionando, de São João, capítulo 5, examinais as Escrituras, vocês leem a Bíblia. Falando para eles, o Novo Testamento ainda não estava escrito, ele estava em andamento. Então eles examinavam a Bíblia, o Antigo Testamento. Vocês estão examinando, vocês estão lendo o Antigo Testamento, porque vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, nos escritos do Antigo Testamento, ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Então, ele estava se referindo que o que estava escrito estava se referindo o que estava se cumprindo nele. Hoje se cumpriu essa escritura, esse escrito a meu respeito, a meu respeito. Elas são elas que de mim testificam. Então essas escrituras compõem a Bíblia, né? Hoje também o Novo Testamento. Em São Lucas capítulo 24, e no versículo 27, está escrito assim, São Lucas 24, 27, Jesus ressuscitado fala com os que ouviram, estavam com ele ressuscitado. E começando por Moisés, Escrituras, Moisés, e por todos os profetas, Escrituras do Antigo Testamento, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vem novamente essa frase, Escrituras, todas as Escrituras. Voltando a ler São João 5 e versículo 46, eu li São João 5, 39. No versículo 46, porque
se vós cresces em Moisés, você notou aqui, começando por Moisés, aqui no capítulo 24 de São Lucas, ele se referiu a Moisés, todos os profetas. Agora aqui ele está falando essas pessoas que conheciam o Antigo, se vocês não creem no que vocês estão lendo. No versículo 47, continuando aqui de Moisés, aí Jesus diz, mas se não credes nos seus escritos, se vocês não creem no que Moisés escreveu, em quem vocês estão esperando, como crereis nas minhas palavras? Uma coisa vai ligando com a outra. Vocês leem, vocês examinam, vocês esperam em Moisés e não creem em Moisés. Ele escreveu de mim, porque não tem como uma coisa ser reconhecida de quem essa pessoa seria Moisés está falando. Então ele apontou para Jesus. Então eu li aqui em São Lucas 24, Jesus ressuscitado, explicando para eles que tudo o que estava acontecendo com ele, era escrito da Bíblia. Agora, nós vamos observar, tá? Porque eu mencionei o livro e os livros. Nós vamos chegar mais, eu quero ler algumas frases da mensagem, o livro da vida do Cordeiro. No livro do profeta Isaías, né? O livro do profeta Isaías foi alcançado para Jesus, para ler, como nós acabamos de ler. Em Isaías 34, no versículo 16, está escrito assim: buscai no livro do Senhor. Veja, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Você já lembra de São Mateus 24, 35, onde Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhuma destas coisas falhará. Nem uma e nem outra faltará. Porque a minha própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Tremendo profundo esta escritura. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Possam fazer o que queiram fazer, dizer o que queiram dizer. Vai se cumprir. No mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 30, e no versículo 8 está escrito assim: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles. Deus falando para o profeta Isaías, dizendo, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre perpetuamente. Olha, tem que ficar escrito. E agora Jesus vem e diz, examine, vocês estão examinando.
Ele não só mandou, ele disse, vocês já estão lendo o escrito do Antigo Testamento, achando isto, mas agora ele disse, não creem no que está escrito a meu respeito. Você observa uma coisa, podemos até chamar de curiosa, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 29, diz assim, capítulo 29, Isaías 11 e 12 diz assim, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro. Toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. Eu quero que vocês observem, né? Você está com a Bíblia aberta, né? Então, mas se ela está fechada, então eu digo assim, leia. Aí você diz, não, mas eu tenho que abrir o livro. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Observe isso aqui, ó. Como né? Isaías 29, estou lendo assim, né? É dado o livro, né, para ler, para quem sabe ler. Ora, lê isto, e ele dirá, não posso. Mas você não sabe ler? Sim, eu sei ler, mas não posso. Por que você não pode? Porque está selado. Está escrito aqui no versículo 11. Quer dizer, o livro está selado, o livro está fechado. Então, por isso que eu disse assim, não, então tem que abrir o livro. Então, tem que abrir o livro. Ele está selado, eu sei ler, mas eu não posso ler porque o livro está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler. Então, ao que não sabe ler, tanto faz se ele está aberto ou fechado, se está cabeça para baixo, cabeça para cima, ele dirá, ora, lê isto, se dirá para ele, e ele dirá, eu não sei ler. Parece uma coisa curiosa. Aí ele diz, porque o Senhor disse. Então, nós vamos observar isso aqui, chegando, né? Quando a Bíblia diz do livro selado, o que sabe ler, não pode ler porque o livro está selado. Selado, tem que romper o selo, tem que abri-lo para ser lido. Agora, nós vamos observar isto agora, vindo para o nosso tempo. Para o nosso tempo. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, nós lemos no versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, diz assim, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Perceberam que aqui vem plural, os livros. Lá mencionou o livro do Senhor. Jesus se referiu às escrituras, plural, que estão escritas no Antigo Testamento. Agora veja que vem um tempo por vir, um tempo por acontecer, né? Porque diz assim, vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, esses mortos ressuscitaram para quê? Para o juízo final.
Gente, nós temos que conhecer melhor a Bíblia. Agora você vai chegar a uma conclusão melhor. Veja, diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, um livro e outros livros. Está escrito aqui, o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Gente, segundo as suas obras. Aqui nesse versículo você vê os livros, logicamente, de a humanidade sendo julgada, e nos livros escritos as suas obras pelas quais elas serão julgadas. A meu respeito, a teu respeito, não está escrito nada nesses livros, porque tudo foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Aonde está a nossa fé para crer nisso? Então, notem bem, porque diz, vi esses aqui, né? Isso aqui, em cima tem um título, diz, o juízo final. Mas antes de chegar no juízo final, no versículo 5 de Apocalipse 20, está escrito, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então é o juízo final, acabando-se os 1000 anos, né? E acabando-se os 1000 anos, vi um grande trono branco e os mortos. Então agora esses mortos reviveram para o juízo final. Mas antes disso acontecer, algo está acontecendo com você, comigo, conosco, né? Agora, falando da primeira ressurreição, e os outros para outra ressurreição. O próximo passo de Deus, nós vimos agora nessa mensagem, o arrebatamento é uma revelação para quem vai ser arrebatado, não para quem não vai ser arrebatado, mas para quem vai ser arrebatado. Então, isso aqui é um acontecimento, né, que antecede ao outro que vai acontecer depois, né? Agora, vocês notem, ainda no mesmo capítulo 20, no versículo 15, vocês viram algo aqui no versículo 12, livros, está assim na tua Bíblia, e outro livro. No versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, entra em condenação. Vocês notaram aqui, e aquele que não foi achado escrito, mas as obras desse estavam escritas nos livros para o julgamento. Né? Segundo as suas obras. Né? Agora aqui diz, e abriu-se outro livro que é o da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque aqui não fala o livro da vida do Cordeiro? Porque a sessão, gente, nós temos que, a sessão do livro, a Bíblia, ela, podemos dizer, tem duas sessões, Antigo Testamento e Novo. O livro da vida do Cordeiro tem duas sessões. Uma é o livro da vida do Cordeiro, que compõe a noiva para a primeira ressurreição. E a outra sessão
chamado O Livro da Vida, e abriu-se outro livro que é o da vida. E quem não foi achado escrito no livro da vida será lançado no fogo. Isso é depois dos 1000 anos para o juízo final. Nós estamos em pleno julgamento, nós, pela palavra de Deus. E a palavra nos aprovará, quer dizer, não vai ter nada em nós que a palavra venha condenar, porque tudo que era condenação, Ele tirou de nós, cravando na cruz, apagando aquilo. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Agora, você notou, quando eu li em Isaías, no capítulo 29, um livro selado. E Apocalipse 5, nós vamos observar que a Bíblia diz nos 3 primeiros versículos: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado. Então, aquele que sabe ler, ele disse: eu não posso ler, não é eu não sei ler, mas eu não posso ler o livro porque ele está selado. Vocês notaram? No versículo 11, Isaías, ele disse: eu sei ler. Então, por exemplo, você diz: eu sei ler, mas o livro tem que abrir. Como é que você vai ler o livro fechado? Então, selado. E agora aqui, João diz: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Selado. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Eu quero ler, mas o livro está fechado. E lá disse: eu sei ler, mas o livro está selado. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Ora, quanto mais, né, abrir, nem de olhar para ele. E João chorava no versículo, e chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, veja aqui, ó. Aí nós conhecemos isso aqui, ó. Quem é esse leão? Ele olhou e viu um cordeiro. Ó, né? O cordeiro veio. Então, quem pode abrir esse livro é somente o cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, isso aqui está escrito em Apocalipse 5, até do versículo 5, né? No versículo 6, aí ele quis ver o leão, mas viu o cordeiro. Agora, no tempo final, isso aqui aconteceu essa abertura. Agora, eu quero que vocês observem, em Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 13, versículo 8, fala de um poder, de uma besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse aqui é antes do julgamento, livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Então, tem descido sobre a terra um poder de enganar como nunca tem havido. Adoraram. Por quê? Porque foram enganados. Menos os escolhidos, porque não é possível que sejam enganados. Porque eles têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Veja, né? Esses que têm. Essa semana mesmo eu observei um cidadão muito estudado e conhecedor da Bíblia. Ele diz: logo virá o Senhor e todo olho verá. Ele não consegue ver o preparo e a vinda do Senhor para os que estão preparados de uma forma secreta. Ele só vê aquele outro lado. Ele não consegue ver isso aqui. Mas eu e você conseguimos ver isso aqui, ó, porque somos parte disso aqui, ó. Nosso nome está ali. Agora eu vou ler umas frases dessa mensagem, né? O livro da vida do Cordeiro, no parágrafo 134. Observem isso aqui, para nós termos um melhor esclarecimento daquilo que nós acabamos de ler. Aí você já percebeu, o livro e os livros, o livro e os livros. No 134, e ele enganou todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou todos, a terra toda, seitas religiosas, o cristão fingido, enganou membro da igreja, enganou o homem de moral, ele enganou o homem bom, ele enganou o pregador fictício, o cristão fictício. Enganou todos, menos os que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. No parágrafo 139, mas olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia diz que seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu gosto às vezes de dizer, é como um livro de chamada. Onde a gente estava na escola, toda a classe tinha 30 ou 40 ou 45 alunos. Nesse livro de chamada, quer dizer, estavam matriculados e era feita a chamada da presença de cada um. Aí dizia, esse está ausente, não pode vir hoje por. Agora aqui vocês vejam, um livro escrito por quem? Pelo Deus, Criador dos céus e da terra. Antes, lá no programa de Deus, antes da fundação do mundo. Né? Vejam, a partir da ocasião que se uniram a uma igreja, a partir da ocasião de um reavivamento, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quando se tornaram membros de tal igreja, não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém. É isso que faz, você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres, porque teve o tempo, né? Quando João estava na ilha de Patmos, depois da ressurreição de Jesus, ele chorou porque ele se viu perdido se não houvesse nada que acontecesse para que esse livro
Então, esse livro da vida do Cordeiro não é a Bíblia em si, porque aqui diz papel e letra, né? Papel no que está escrito alguma coisa. Esse é o livro de Deus, da maneira que... Porque se você diz, esse livro da vida do Cordeiro é a Bíblia, aonde está o meu, o teu, o nosso nome na Bíblia? Ele está representado em algo. Mas esse é o livro com a seção livro da vida do Cordeiro e livro da vida. Quem não tem o seu nome naquele, os salvos, Deus sabe, nós não sabemos. Se Deus não soubesse, Ele não seria Deus. Agora, como que eu sei? Você está se perguntando, né? É porque Ele me revela esse programa. Gente, tem tanta gente melhor do que nós que, né, eu mencionei agora mesmo, cidadão, mestre, estudado, teólogo, formado, né, conhece a Bíblia, ele pode ler a Bíblia sem ter a Bíblia, de cor, ele não vê isso. Todo olho verá é um quadro, é uma fase, mas as que estavam preparadas entraram com ele e fechou-se a porta, só vão ver depois que a porta fecha. Então, como que todo olho vai ver? Vai ver, depois chegar as outras, viram o quê? São Mateus 25, 11. O que as outras viram quando chegaram depois? Viram que a porta estava fechada. Não é isso que a Bíblia diz? Viram que a porta estava fechada. Agora perceberam o que aconteceu. Porque a porta está fechada. Disseram, abre-nos, Senhor. Aí ele poderia dizer, estava aberto até agora, todo o tempo. E vocês não quiseram entrar. Não, mas agora nós estamos vendo que é verdade. Agora vocês estão, aí ele não vai abrir de novo. Então ele diz assim, vejam, nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, no propósito e programa de Deus. Eu gosto de ler em 2 Timóteo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Propósito de Deus, gente. O propósito de Deus a meu respeito, ninguém muda. A teu respeito, ninguém muda, gente. Né? Não pelo que nós somos, não pelo que nós fizemos, é pela graça, segundo o seu próprio propósito, que nos foi dado em Cristo Jesus, porque Ele é esse leão da tribo de Judá, o cordeiro ensanguentado que abriu o livro, para eu ser trazido de volta, eu que tenho o meu nome nesse livro. Ele não vai perder nenhum desses. Gente, louvado seja o Senhor. No 146, ele se refere assim, bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que serão leais em seu coração, eles queriam ser salvos. Então, ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles, isso mesmo, ou nunca seriam salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles.
Ele abriu um caminho de perfeição para você, para mim. Ó, o que nós lemos aqui, ó? Veja bem, segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em quem? Em Cristo Jesus. Quando ele disse, está consumado. Foi por você ou não foi? Gente, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Abrir um caminho de perfeição para eles. Vê você isso e a congregação diz amém. Nós dizemos amém. Ele abriu esse caminho por ou em ou por Jesus Cristo. No 147, né? E lá no passado ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana em Jesus Cristo, e pagarei a pena que se requer aqui. Quem pagou o preço de nosso resgate? Foi ele, gente. E tomarei o lugar, eu os tornarei perfeitos. Obrigado, Senhor. Eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim. Eu sou perfeito. São Paulo diz, e estáis perfeitos nele, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Romanos 8, no versículo 28, fala de decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Gente, ó, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu gosto muito dessa frase. O decreto de Deus, eu li antes de seu próprio propósito. Há um programa de Deus que ninguém vai mudar. Isso aqui vai acontecer, isso lá aconteceu, ninguém pode mudar. Queriam mudar, até os próximos de Jesus, queriam mudar o quadro de Jesus para não ser crucificado. Ninguém podia mudar isso. E ninguém vai mudar isso aqui, ó. Porque por aquilo que ele morreu, tem um objetivo, tem um resultado. Esse resultado ninguém vai mudar, gente. Glórias a Deus, porque nós cremos nisso e não de outra maneira, gente. Agora veja, no versículo, chamados pelo seu decreto, no versículo 30, e aos que predestinou, antes, a esses também chamou. Um dia você ficou sabendo de que maneira, né? Através de alguém da família, ficou sabendo. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele por nós, gente. A Ele seja a glória. Então, nós notamos isto. Eu sempre refiro São Mateus 13, versículo 11. São Mateus 13, versículo 11, Jesus diz, a vós é dado conhecer o segredo do reino dos céus, a eles não é dado, gente. Veja em Colossenses 1, versículo 26, Colossenses 1, versículo 26 diz, o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos oculto, ninguém via, o livro fechado, chora aqui, né? Em todas as gerações, e que agora foi manifestado a quem? Aos seus santos. Aos outros não. Agora veja, aos que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Acabei de ler isso aqui. E os outros salvos têm o seu nome no livro da vida. E abriu-se outro livro que é o da vida.
O mistério, e agora, mas quem é esse mistério? São Paulo diz no versículo 27 que é Cristo em vós, a nós, porque é Cristo em nós. Em Efésios 1, versículo 4 e 5, observa o que a Bíblia diz, aí você vai entender isso. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, quando? Como está na tua Bíblia, gente? Antes da fundação do mundo. Ué, mas nós não existia, nós existia no programa de Deus, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Como é que eu não sei? Claro que você nem existia, mas Deus sabia. Você não sabia, eu não sabia, mas Deus sabia. E o que Deus sabia e o que Ele tem determinado, nada vai mudar isso aqui. Ó. Isso aqui é tremendo demais. Tanta coisa até na nossa mente, que o campo de batalha trabalha, isso aqui não é, mas é. Deus disse aqui, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, não diante da humanidade, nem diante de nós, mas diante dele em caridade. E nos predestinou com antecipação para filhos de adoção através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer aprovação. Ele mesmo aprovou a decisão que ele teve. Quem foi o seu conselheiro, disse Paulo? Quem aconselhou ele para ele colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro? Você sabe quem foi? Ele mesmo. Não teve ninguém para aconselhar ele. Mas ele colocou, o meu nome está ali. Por isso ele me fez conhecer essa verdade, gente. E essa verdade me levou a ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos meus pecados, para receber a vida eterna. Eia, quem pode mudar isso aqui, ó, né? Veja, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. No 152, então, ele diz, veja, 1 Coríntios 12 diz, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E nos tornamos membros desse corpo. E então, não é o que eu fiz, não é o que eu sou, não o que eu era, nada disso. É o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. E somos aperfeiçoados nesse sacrifício. Está consumado, está completado, está concluído. No 153, então ele diz, ele não erra, ele não faz a coisa errada, ele não traria você se você não tivesse valor. Nós temos que entender isso aqui, ó. Se você não tivesse valor para ele, por que você tem valor para ele? Porque você já está no programa dele. Mas eu coloquei esse nome, mas vou tirar esse e vou colocar o outro. Não, Deus não erra, gente. Deus não erra. E Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Quantos de nós já falhamos? Quantas vezes ainda vamos falhar? Deus sabe disso aqui, ó. Mas o sacrifício perfeito, ele permanece. Naquilo que você tropeçou, naquilo que você errou, naquilo que você falou, naquilo que você mentiu, né? Eu não quis fazer isto. E Deus sabe, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito a teu favor. Aleluia. Ei, glórias ao Senhor. E é oferecido por você a cada dia um sacrifício sangrento pendurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Como você entrou aí,
Deus, por pré-conhecimento, te escolheu. Ei, glórias ao Senhor Jesus Cristo. No 160 e 161 ele diz, agora, e ele enganou a todos, o inimigo, todos, grandes, pequenos, vejam, membros de igreja, cristãos fingidos, ele enganou a todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Enganou a todos. É esse espírito de engano que nunca esteve tão forte como agora, gente. Porque agora é a conclusão. Né? Veja, agora Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro, pela sua palavra falada, enviou a Jesus Cristo o sacrifício para comprar você de volta, redimir aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E glórias a Deus! E aos que chamou, a que predestinou, aos que predestinou a esses chamou, os que chamou justificou, e assim até, e no fim ele os glorificou, mesmo Deus, o qual antes da fundação do mundo chamou o teu nome e o escreveu no livro da vida do Cordeiro. Desde a fundação do mundo já fez um lugar na glória para você. E quando esse tabernáculo terrestre se dissolver, já temos um nos esperando. Aleluia! Creia nisso. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, gente. Não tem nada melhor do que isso. Se tivesse algo melhor, nós queríamos. Mas esse é o melhor. O melhor está por vir, que Jesus foi preparar. E nós estamos indo para lá, porque ele disse, eu voltarei para vos buscar, para aquele lugar que eu tenho preparado. Nós gostamos do que Jesus fala em São João, no capítulo 10, acerca das suas ovelhas, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. E dou-lhes a vida eterna. Jesus falando, e nós cremos no que ele diz. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tem gente orando para nós sair disso aqui, Jesus disse, ninguém tira elas de mim. Ei, glórias a Deus. Ninguém as tira da minha mão. No 162, ele diz, estamos preocupados com o quê? Por que caminhamos com esta aparência? Mas será que... Então ele faz essa pergunta. Por que caminhamos com essa aparência? Será que eu sou mais... meu Deus. 164 e 165 diz, pois o Evangelho é entregue. São boas novas. E esta manhã, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E você não será enganado, porque não é possível enganar. Por que nós não cremos isto? Porque você pode crer isso. Você diz, por que eu posso crer isso? Porque Deus te revela que você és. Porque você conhece essa verdade, que está ao alcance dos outros, mas os outros não conseguem, né? Veja, todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo. Daí o teu nome que Deus escreveu. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer, o tanto quanto Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. Amém e amém a isso. Quão glorioso é o nosso Pai Celestial, em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isso por nós. Obrigado, 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 Senhor. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Vamos nos colocar de pé. Eu quero ler ainda o 176
ele diz assim: e algum dia, sentado lá, nos outeiros celestiais da glória, onde o sol nunca se porá naquela cidade, onde os santos já bradam, aqueles velhos heróis da fé, olhando para aqueles lugares do além, vendo nossa senda feita de glória, quero me sentar com eles e ver que levantei a cabeça e confiei em Deus. Aleluia! Assim como você está confiando, Ele continua sendo o nosso piloto. E continuei andando em tempo de tempestade. Eu sei em quem tenho crido. Ele é o teu piloto, o meu piloto. Ele está no comando do barco da tua vida e Ele garante a nossa chegada até lá. E o que é necessário nesta caminhada, Ele também prometeu te dar o que é necessário, desde que você busque a Ele em primeiro lugar e a sua justiça. Temos nossas cabeças inclinadas e vamos orar confiando inteiramente por Ele nos revelar. Isto é a prova que lá está o nosso nome escrito por Ele. Poderoso e santo Deus, momento que realmente nos inspira confiança. Ó Deus, consolo para cada um de nós, aquilo que está escrito, estas palavras de vida, estas palavras do que o Senhor fará por nós. Aleluia, conforme nós acabamos de ler e conforme o Senhor nos tem revelado, dando-nos fé para confiar nisto. Senhor, Tu és o nosso guia até o fim. Cuida de cada família, de cada situação, de cada caso. Liberta-nos, Senhor, se há algum espírito nos perturbando ainda, para que sejamos verdadeiramente livres para Te seguir, como o Senhor disse: vem e segue-me. Perdoa-nos porque ainda falhamos, Senhor, mas o Teu sangue nos limpa e purifica de todo o pecado. Sê com os Teus filhos, que seja mais um dia onde aquilo que acabamos de ouvir nesta escola seja remoído por cada um de nós. Para a glória do Senhor te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos aos comunicados de audiência com o irmão Almir. Cascavel, Laudicea Jardim, Verônica, Jair, Terezinha, Adenir Sônia, Osvino Maristelle Kese, Arci Silva, Alcides Libânia e Fernanda, Júnior Thomas, Jorge Klein e Thomas Klein. Em outras cidades, Renilde Guise, Capitão Leandro das Marques, Maria Zenilde, Capitão Leandro das Marques, Maria José, em Foz do Iguaçu, Louvas Ronald, Padre Bernardo, Goiás, Agenor, em Pedranópolis, São Paulo, Eliezer Kremer e família em Laranjeiras do Sul, Noélio Paixão em Laranjeiras do Sul, José Carlos e Beatriz em Belo Horizonte, Pastor Eliseu e família em Londrina. Nossa saudação cristã a todos, em nome do Senhor Jesus. São 33 conexões até as 9h45. Vamos orar agradecendo. Amado Pai Celestial, é com gratidão em nossos corações que agradecemos pelas bênçãos recebidas da Tua palavra, palavra que nos sustenta, nos dirige nossos passos, ó Deus, através dos Teus caminhos, palavra que refrigera a nossa alma, por amor do Seu nome. Agradecemos pela revelação, pela Tua infinita graça para conosco, que cada um possa valorizar isto que acabamos de ouvir. Ó Deus, que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, na cruz do Calvário. Ó Deus, que possamos fazer a Tua vontade,
para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando o pastor Afonso, recompensando pelo esforço de nos mostrar as profundezas da tua palavra, e que as bênçãos possam nos acompanhar, nos dando a vitória, pois nós te pedimos e agradecemos e o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ao outro, vão com a bênção do Senhor. Até o próximo culto, se assim Deus permitir. Pra pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar pra nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim Ele estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor, pois finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir